5 fatores que mostram se a pessoa tem síndrome metabólica ou não. Ela tem que ter os 5 fatores? Não, tem que ter 3 desses 5 fatores. Tem que ter 3 desses 5 fatores. Fatores que envolvem obesidade abdominal, triglicerídeo plasmático, HDL colesterol, pressão arterial de repouso alterada e a glicemia de jejum alterada. Se ela tiver 3 desses 5 fatores, ela é uma pessoa que tem síndrome metabólica, ou seja, que ela tem um conjunto de fatores que aumenta o risco cardiovascular para infarto e AVC. Esse é o seu paciente, é o seu aluno. E que você consegue, no primeiro dia de contato com ela, que não te contratou ainda, já fazer análise de obesidade abdominal, de pressão arterial e glicemia de jejum. Não, a glicemia é casual. Você vai fazer. E se ela tiver obesidade abdominal, pode ter certeza que esse fator é o preponderante para levar à modificação de outros fatores. A obesidade abdominal modifica a pressão arterial, modifica a glicemia, modifica triglicerídeo plasmático. A obesidade abdominal modifica HDL e colesterol. Só que também o diabetes modifica a pressão arterial, modifica triglicerídeo, modifica HDL. A dislipidemia, que é a alteração do perfil lipídico, dislipidemia, alteração do perfil lipídico, ou seja, é aumento de triglicerídeo plasmático, redução de HDL, modifica outros fatores. Ou seja, esses 5 fatores se conversam. Mas o que provavelmente você vai mais encontrar no diagnóstico de síndrome metabólica são as pessoas que têm o quê? Obesidade abdominal. E por quê? Porque o tecido adiposo abdominal secreta citocinas inflamatórias. Citocinas inflamatórias são substâncias que vão levar toda uma série de desajustes para o organismo. Por isso que o que vai mais estar presente no diagnóstico de síndrome metabólica é a obesidade abdominal. Então não tem uma regra, tem que ter esse fator, não, tem que ter 3 desses 5 fatores. Mas o que vai estar mais presente dentro do diagnóstico, um dos fatores é a obesidade abdominal. Porque, repetindo, em grande medida, é isso que leva às alterações, mas as outras alterações também modificam, uma modifica a outra. Por isso que se estão em conjunto, em relação. Essa é a análise. Por isso que nós temos que ter um olhar aprofundado e não ficar naquela vertente, naquela análise superficial de que para poder emagrecer basta ingerir menos e gastar mais, de que basta analisar o déficit calórico. Não. Se eu vou prescrever um treino ou uma dieta, eu preciso entender como que esse treino, como essa dieta, pode modificar as repercussões fisiológicas. Por quê? Porque o que é um treino bom? O que é um treino de um personal que modifica agora o perfil lipídico? É um treino que consegue fazer agora aumentar HDL e colesterol. E o treino que faz isso é o treino que consegue aumentar a apolipoproteína A1. Por quê? Porque lembra que o HDL tem o seu RG. O RG do HDL é ter a apolipoproteína A1. Logo, se você aumentar a apolipoproteína A1, você impacta na elevação fisiológica de HDL, colesterol. E aí, quando a gente fala em tratamento, no que tange treinamento e dieta, é para eu gerar repercussões fisiológicas para modificar tudo isso que está alterado. Então, quando a gente fala do tema da nossa aula aqui, síndrome metabólica, obesidade, diabetes, hipertensão, está tudo junto. Dentro de síndrome metabólica. Porque é esse conjunto de fatores que envolve obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia. Essa é a análise. Então, se nós queremos tratar o nosso aluno, o nosso paciente, o que é tratar? É fazer repercussões fisiológicas, ou seja, modificações no organismo que vão levar agora ao controle da gordura abdominal, da pressão arterial, da glicemia, do perfil lipídico. E é isso, agora a gente começa nessa jornada aqui, a entender isso para que a nossa prescrição de treinamento, de dieta, possa ser para poder promover o reajuste em tudo isso. E dentro desses fatores, eu quero começar por onde? Pela obesidade abdominal. E por quê? Porque ela é o fator mais preponderante que vai modificar os outros fatores.
Então, se nós queremos realmente trazer o efetivo emagrecimento, e quando eu falo efetivo emagrecimento, não é um emagrecimento inicial que acontece nos 3, 4 primeiros meses, porque ali qualquer coisa que a pessoa fizer, ela vai emagrecer. E a gente vê isso na prática, a gente vê pessoas aí nas redes sociais dizendo: eu comecei a seguir tal blogueiro, tal blogueira, ou tal famosinho, ou tal famosinha, e eu realmente emagreci. Claro. Ela era sedentária e comia muito mal. Se ela começar agora a comer um pouquinho menos e fazer uma simples caminhadinha, ela começa a emagrecer. Isso aí não tem segredo. Então o nosso mérito, o nosso profissional, não é o emagrecimento que acontece nos 3, 4 primeiros meses. Porque ali nós temos que ter uma consciência sincera, verdadeira, de que se ela tivesse com qualquer pessoa da face da terra, ela ia emagrecer. O meu pai, que é podólogo, se ele uma pessoa virar para ele e falar: eu quero começar a emagrecer. Ele vai falar o quê? Come menos, e começa a fazer alguma coisa, começa a se movimentar mais, faz uma caminhada. Aí a pessoa começa a comer um pouquinho menos. Ela tira um pouquinho menos no café da manhã, um pouquinho menos do almoço, um pouquinho menos de calorias ali, e ela começa agora a fazer a simples caminhada. Aí ela vai emagrecer, aí ela vai na rede social e posta: meu pai do Rafael é show de bola, porque ele fez eu emagrecer nos 3, 4 primeiros meses. Olha aqui a foto, e prova, olha como é que eu era antes, agora como é que eu sou depois. O mérito do meu pai, não, ali qualquer coisa que ele falasse para essa pessoa, ela vai emagrecer. Mas esse não é um emagrecimento efetivo. Até porque agora, a partir desses 3, 4 meses, agora sim, só vai continuar o processo de emagrecimento se construir adaptações fisiológicas nessa pessoa. Adaptações fisiológicas são modificações no organismo. Para essa pessoa continuar emagrecendo depois de 4, 6, 8, 10, 12 meses e continuar magra, aí sim mostra o profissional. Nos 3, 4 primeiros meses, o que ela fizer vai trazer emagrecimento. Mas esse não é efetivo emagrecimento. Por isso que tem estudos que mostram que depois de 3 meses as pessoas abandonam a prática de exercício físico muitas vezes, ou não tem mais aderência à dieta. Sabe por quê? Porque agora começou a ficar mais complicado o emagrecimento. Elas começam a não ter mais o mesmo resultado que elas tiveram no começo. A aderência, tem estudo que mostra isso. Aderências a programas de treinamento. Tem um estudo interessante que começou com 64 mil pessoas. 64 mil pessoas, programa de emagrecimento. Programa de emagrecimento. Era para analisar durante um ano. Programa de emagrecimento com 64 mil pessoas. A análise era para um ano. Sabe o que eles viram? Após 10 semanas, após 10, 12 semanas, 50% das pessoas já abandonaram o programa. Eu vou repetir. Após 10, 12 semanas, 50% das pessoas já abandonaram o programa. 6% terminaram um ano. Claro, porque aí o resultado não vai sendo mais o mesmo. Logo, para a gente continuar promovendo esse emagrecimento, nós precisamos promover adaptações fisiológicas, ou seja, modificações no organismo que vai levar ao aumento da metabolização de gorduras e redução da lipogênese. É assim que nós vamos conseguir trazer o efetivo emagrecimento, somente dessa maneira. Para isso, então, para a gente poder trazer repercussões que vai levar ao aumento da metabolização de gorduras e redução da lipogênese, nós precisamos entender como a gente faz isso. E para isso, nós precisamos entender tudo que está ligado no que tange, por exemplo, a obesidade abdominal. Se a obesidade abdominal é um grande problema que modifica inclusive outros parâmetros, eu preciso entender como é esse tecido adiposo, quais são as repercussões que está acontecendo no meu aluno, no meu paciente. Porque se eu entendo o que está alterado nele ou nela, se eu entendo o que está alterado nele ou nela, agora eu sei quais são as repercussões para reajustar isso. Aí sim a gente tem condições de olhar para as ferramentas, ou seja, para o tipo de dieta, para como vai ser o treino, para poder aplicar a fim de trazer as repercussões fisiológicas.